Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Uma das minhas viagens ao sul do Brasil, há aproximadamente 20 anos, eu visitei uma cidade que já me era muito familiar. O espiritismo naquela cidade era muito combatido. E através de um amigo, eu tive uma entrevista na televisão local do sul do país. A entrevista era com um homem notável. Naquela época, ele era deputado federal e era considerado um dos maiores âncoras do Brasil. A entrevista era estar na televisão e o público fazer a pergunta que quisesse e eu dar a resposta espírita. Naquele período, foi um período de muita briga pela televisão e de pessoas que armavam ciladas, como aqui em Salvador, colocaram 10 materialistas, inclusive abortistas, e eu era o entrevistado, e todos torpedeando. E para honrar o espiritismo, atendemos a todos. E o âncora pediu desculpas e apresentou suas considerações. Então fizemos abordagens, psicografamos de público, psicografamos mensagens de desencarnados na cidade. E houve um fato muito interessante, é que o entrevistador era materialista total. E na hora que eu cheguei, ele me disse assim: olha, senhor Divaldo, eu aqui desmascarei uma médium argentina. O senhor não está preocupado? Eu disse: não. Primeiro, porque não uso máscara. A cara é feia, mas é a minha cara. Eu não mudo. E depois, porque eu vim a convite. E na minha terra, quando se convida alguém, trata bem. Se o senhor não me trata bem, eu me levanto e vou embora. Não estou ganhando nada. Eu sou o salário do senhor. Porque se o senhor não me entrevistar, não tem público, não ganha dinheiro. Então eu exijo que o senhor me respeite. Logo de cara. E era um homenzinho bem antipático. Eu também devia ser bem antipático. Então, 2. E fiquei tenso, como era natural. Porque a gente é a vítima. Uma pergunta bem hábil, a gente pode tropeçar. Mas fomos. E a primeira pergunta que ele me fez foi esta: há espíritos aqui? Eu disse: senhor. Poderia dizer o nome de alguns? Eu, então, tranquilamente, disse os espíritos que estavam. Eles me deram os nomes. Eu disse, mas houve uma coisa muito curiosa. Um espírito me disse que se tratava de um ilustre advogado daquela cidade e que havia sido professor de direito. E eu disse, ingenuamente eu disse. O entrevistador, então, bateu assim a mesa e disse: mas isso é uma farsa, porque o doutor fulano é muito conhecido aqui. Até um varredor de rua sabe que é ele. Eu fiquei muito tranquilo e disse: bem, mas eu não sou varredor de rua. E também não sou uma pessoa qualquer. Sou uma pessoa especial, convidado pelo senhor para uma entrevista. Cheguei de avião às 18 horas. E às 19 eu estou aqui. Então não tive tempo de consultar ninguém. Se há alguma mentira, é dele. Os espíritos também são mentirosos, porque são as almas que viveram na terra. Ele disse: mas, senhor Divaldo, como é que eu posso ter certeza? O pai dele me apareceu e me disse assim: vamos arrasá-lo? Eu disse: vamos. Dei aquela risadinha assim de perdão, de tudo. Disse: vamos. E disse: eu estou vendo aqui um senhor que me disse ser o seu pai. Ele disse que se chamava fulano de tal. Mas me disse uma coisa muito curiosa, que ele era o chefe da tribo. Quando ele morreu, ele nomeou o senhor como o seu testamenteiro. E o senhor, na hora que foi ler o testamento, sentou-se à mesa de sua casa, que tem 8 cadeiras, e olhando a cadeira que ele sentava, disse: o pajé
não está sentado hoje. Ele foi ficando pálido. E eu então fui bem devagarzinho com o punhal da fé. Eu disse, ele então falou que o senhor lamentou isso. Ele disse, repita o nome dele. Eu repeti. E ele veio acompanhado desse mestre do direito, que foi o seu professor na universidade. Ele disse, mas, senhor Divaldo, tem que ter uma explicação. Eu disse, é a que eu estou dando. O senhor pode querer outra explicação, mas esta é que eu estou dando, que é a verdadeira. Eu só desejava saber se o nome de seu pai está correto, se houve isto. Ele disse, senhor Divaldo, nossos... Aí pediu os anúncios. Eu digo, Leonardo, mas quando estava assim cara a cara, eu digo, o senhor pergunte agora o que quiser, mas na volta o senhor tem que dizer se eu falei a verdade ou a mentira, ou então eu digo, levanta e vou embora. Enfrentei o cara de pé. Ele disse assim, mas eu estou embaraçado, porque isso tudo é verdade, mas papai morreu. Eu disse, por isso que ele veio. Se ele estivesse em casa, não vinha. Estava assim o estúdio. Então, o professor de direito veio e disse assim, olha, Divaldo, vamos acabar com essa discussão. Diga-lhe que no segundo ano de direito, ele perdeu a minha cadeira. E como ele estava com um programa muito grande em Brasília, ele veio me pedir se eu poderia, com os colegas, enfim, promovê-lo. E como legalmente eu poderia fazer, era uma questão de aumentar meio ponto na nota, eu não recusei e dei-lhe a nota. E hoje ele é advogado porque eu ajudei. Eu fiquei contentíssimo. Eu disse assim, meu amigo, o seu professor está me dizendo uma coisa muito íntima. Se o senhor quiser, eu digo perante todos. E se não quiser, eu lhe direi particularmente. Ele disse, é coisa muito séria. Eu digo, sim, senhor. É a respeito daquela prova. Ele logo disse, nem vá adiante. Porque era impossível eu saber de um acontecimento desse. Aí ele ficou meu super amigo, amicíssimo. E para confessar aos senhores, a questão tomou um rumo estadual, porque as pessoas acompanhavam pela televisão. E aí eu tive que dar outra entrevista na televisão e outra. E graças a esse senhor, eu fiquei muito conhecido no estado. Nesse ínterim, ele soube que nós tínhamos a Mansão do Caminho, uma obra social. E ele resolveu vir conhecer a obra social. Então veio. Era um excelente escritor, era redator de um jornal local. Ele visitou a mansão, voltou e escreveu um artigo sobre as crianças da Mansão do Caminho. O método de Piaget que nós aplicávamos naquela época, o período áureo de Maria Montessori, mas nós já aplicávamos Piaget, que eu havia tomado conhecimento na Suíça, na casa de um aluno de Piaget, o Dr. Ré. Então aplicamos aqui e eles ficaram deslumbradíssimos, ele principalmente. Mas quando ele veio, ele me disse, Divaldo, eu nunca assisti uma sessão mediúnica. Você pediria para eu assistir? Eu disse, pois não. Pedi e a nossa mentora permitiu. Nessa sessão, eu recebi para este homem uma mensagem escrita. A mensagem era firmada por um senhor de uma das cidades daquele estado. Esse senhor havia deixado para a sua família uma fortuna, mas o processo começara e estava estagnado já fazia 28 anos. Os herdeiros diretos já haviam morrido. E agora eram os netos, etc. E o homem, para poder convencer, disse, eu estou sepultado no cemitério tal da cidade, da sepultura número tal. Então, eu li a mensagem para ele e dei. Eu não soube o que é que ele fez da mensagem, senão
3 anos depois, quando eu voltei à cidade, e ele pediu para ser meu apresentador. E aí disse, eu vou apresentar o Divaldo Franco da seguinte maneira. Ele recebeu esta mensagem. Aqui está. Mas quando eu cheguei ao Hotel da Bahia, quando era o Hotel da Bahia, e então telefonei para a cidade pedindo que um repórter fosse ao cemitério e fotografasse essa sepultura. E o repórter foi e não achou a sepultura. Eu fiquei abalado. Porque o Senhor pedia para eu interferir junto ao juiz desembargador para liberar o processo que estava sobre a mesa dele. Todo o processo chegava, botava em cima. E ele jamais alcançava, porque ia naturalmente resolvendo os que chegavam e o processo estava lá parado. E por que eu peço a você? Porque ele, o desembargador, foi seu padrinho de casamento e você tem amizade com ele e a minha família está precisando. Então, quando ele recebeu que não tinha a sepultura, ele voltou à sua cidade, ele foi ao cemitério verificar e não tinha. Então, de lá, inocentemente, ele telefonou, Divaldo, aí pergunta para fulano, qual é mesmo o número da sepultura? Eu disse, olha, é muito difícil eu evocar, ainda mais de manhã, os espíritos de manhã são preguiçosos, e o espírito gosta de noite, meia-noite, que é a hora de quem morreu. Mas o espírito me apareceu e disse, há um detalhe, em 1934, quando eu morri, era chamado cemitério tal. Mas agora, a área foi vendida e uma terça parte do cemitério passou a ser Terceira Ordem de São Francisco. É nessa área, não é na outra. Ele disse, eu vou agora lá, com um grupo de fotógrafos. E foi. E lá estava o mausoléu, a data do nascimento, a data da morte. E aí ele fotografou, fizeram até uma novela na cidade, de casos espantosos do mundo espiritual. Ficamos muito amigos. E naturalmente surgiu, entre alguns irmãos protestantes, que era Satanás. Eu acho o nome assim tão superado, né? Satanás. Coitado, ele já perdeu tanta oportunidade. Há 30 anos, ser médio de Satanás, ainda mais na Bahia, era ter força. Menininha do Gantuá estava encarnada, nossa querida parceira espiritual. Muito bem. O desembargador telefonou para a televisão e disse, vocês combinaram, porque ele me fazia umas perguntas e eu respondia, porque os espíritos respondiam. Ainda estava formulando a questão e eles já me diziam. E então o senhor desembargador disse, é uma farsa. Vocês combinam e está fraudando o nosso estado e outros estados que alcançavam a televisão. Foi uma coisa muito séria. O senhor desembargador dizia o seguinte, eu contratarei um teatro e os dois irão comparecer e nós perguntaríamos na hora, aceita o desafio? Eu disse, para mim, tanto faz ser o teatro como uma cabana, que for, pode contratar o teatro. Aí contrataram para o domingo, um teatro muito grande da cidade. E eu perguntei, como é que será? Todo mundo vem para o teatro e faz pergunta por escrita na hora, todo mundo vendo e o senhor responde. Muito bem. Então fomos. Foi uma perturbação que vocês calculem, gente, porque o povo adora uma briga dessa, né? Vamos ver quem vai ganhar. Alguns espíritas dizem assim, Divaldo, tenha muito cuidado. Eu digo, qual é o cuidado que eu vou ter? Vai depender da pergunta. Você diga ao povo que essa pergunta é fácil, quantos anos eu tenho, como é meu nome. Ah, mas é sério, não é? Eu digo, não sei, vamos ler. Chegou o momento e começou a coisa. Vinha um papelzinho escrito na hora, as pessoas passavam, eu de longe, numa cadeira. Por fim, levantou o desembargador e disse que era melhor verbal. Eu digo, verbal é mais difícil
porque é uma questão de entender. E a pessoa faz uma pergunta muito longa, termina no fim nem perguntando. Mas vamos lá. E perguntaram, e de repente, uma senhora levantou-se e disse: minha filhinha desencarnou. Poderia pedir a doutor Bezerra notícias dela? Doutor Bezerra estava presente, é óbvio. Eu perguntei como é o nome da criança e a data do óbito. É só o que eu pergunto. Fulano, tal data. Doutor Bezerra me diz: ela já recebeu uma mensagem que eu escrevi através de Chico Xavier. Eu então disse: a senhora já recebeu uma mensagem do próprio doutor Bezerra através do Chico Xavier. Ela ficou comovida. Eu digo: mas seu filho está presente. Ele foi vítima de um acidente de automóvel. E ele está me dizendo que a senhora esteve no local e não achou uma corrente que o cadáver perdeu. Depois do acidente, ele foi jogado numa parede, a corrente está ao pé da casa número tanto. Ela ficou espantada. Eu digo: a senhora anota e amanhã a senhora vai verificar e dá o recado aqui ao nosso representante, nosso dirigente. Neste momento, já eram 4 horas, e o povo quer mais, porque saíam uns, chegavam outros. Tudo isto para chegar no que eu vou contar agora. Terminamos. Para eu poder sair, foi necessário sair carregado pela polícia, para ver as situações que nós ficamos. Veio a senhora que fez a pergunta da menina, e então ela me disse: Edivaldo, o senhor me dá 1 minuto? Eu digo: minha senhora, eu estou aqui há 4 horas. Mas são 10 minutos. Eu sei que quando pede 10 minutos são 5 horas. Quando pede 1 minutinho são 3 horas. É natural, 1 minuto. Está bem. Ela disse: seu Edivaldo, esse é o meu marido. Era um senhor de uns 50 anos, um semblante muito triste. Ela também um pouco melancólica. Seu Edivaldo, a nossa vida está neste pedaço de papel. Nós somos casados há vários anos. Eu sou psicóloga. Meu marido é negociante internacional. E nós temos uma família linda, 4 filhos homens. E o nosso sonho era ter uma filha. Então tentamos. E Deus nos abençoou, mandando uma filha querida, Elizabeth, o nome da nossa filha. Ela veio e era um anjo. O senhor imagine que o amor dela pelo pai e vice-versa era de uma forma que comovia. Meu marido adorava. Nesse ínterim, ele se transferiu do interior para aqui a capital, nos transferimos, porque os negócios dele no exterior multiplicaram-se e aqui estava mais perto do aeroporto. E a minha filha pediu que ele nunca nos abandonasse. E meu marido pegou-a e olhou para ela e disse: filhinha, a vida na terra é muito difícil. Eu adoro sua mãe, adoro você, seus irmãos, mas eu sou um homem frágil, sou uma criatura humana. Vou lhe pedir uma coisa, minha filha. Se eu cometer algum deslize, você não sabe o que eu estou falando, ela estava com 4 anos, e você não me puder perdoar, pelo menos me desculpe. Ora, pediu uma criança de 4 anos, a diferença entre perdoar e desculpar, mas ele pediu. E ela disse: eu desculparei papai e perdoarei. Nesse ínterim, eu notei meu marido um pouco diferente. E um dia eu lhe perguntei o que é que estava acontecendo em nosso relacionamento. Eu achava melancólico em casa, nunca me tratou mal. E percebi que ele estava algo apaixonado por outra mulher. Então, eu lhe falei com franqueza: nós nos amamos sem rebuços. Se você está saturado de mim, podemos divorciar-nos. Eu o amarei sempre, mas não quero criar um problema para a nossa família, nem para você. Ela contando, e ele em pé. Não são palavras exatas. Ele então me disse:
é que eu tenho que lhe pedir perdão. Mas perdão de quê? Eu estou amando outra mulher. Eu quero lhe pedir um favor. É uma loucura. Eu estou sob uma força do mal, absolutamente telementalizado. Quando eu penso na criatura, eu enlouqueço. Então eu quero lhe pedir para não separar de mim, porque isso vai passar. Eu ficarei morando em casa, porém, aos sábados e domingos, eu irei para outra casa. E você dirá, meus filhos, eu estou fazendo uma viagem. Você é capaz? E ela continuou. Eu olhei para aquele homem a quem eu dava minha vida, chorando, e disse, não sei se serei capaz, mas podemos tentar. E a partir daí, aos sábados, pela manhã, ele viajava para outra casa. Mais ou menos um mês depois, ele disse, fulana, vou lhe pedir muito mais. Eu vou lhe pedir para passar a semana com ela. E sábado e domingo eu virei estar com a minha família. Você aceita? Eu te aceito. Se isto lhe torna calmo, eu aceito. E então, um dia, o nosso filho, que tem 16 anos, disse, mamãe, eu vi papai no automóvel com outra mulher. Eu disse, em absoluto. Seu pai não faria isso. Mamãe, eu conheço a mulher. Levo você lá. Meu filho, são amigos. Enfim, contornei a situação. Agora, Deus sabe como eu contornei a situação. Por fim, 3 meses após a primeira narrativa, ele me disse, fiquei bom. Passou. A loucura passou. Você me perdoa? Você me aceita agora o lar normal? Eu olhei para ele e disse, você é de um egoísmo. Eu sou de plástico, não tenho sentimento. Você acha que se eu lhe pedisse para ir para a casa de um amante por uma semana e voltasse sábado e domingo, o que é que você me diria? Então você me pedir agora para lhe receber como se nada tivesse acontecido? Não posso. Tudo que você quis, eu pude. Agora, para mim, você é um estranho. Não é o homem que eu conheci. E aí ela contava como falou a mágoa que ela aguentou 3 meses. Ele disse, mas eu estava louco. Dê-me uma chance. E ela lhe disse, conquiste-me novamente. Vamos começar a namorar, para ver se no fim eu me casarei com você. Seu Divaldo, ele me reconquistou. Ele me reconquistou totalmente. Totalmente. Voltou a ser aquele homem que era antes. Tudo voltou ao bem. A nossa filhinha estudava aqui no jardim de infância. E era ele quem a levava. E a babá ia buscar à tarde, depois da atividade. Certo dia, quando a babá foi buscá-la, o encarregado da entrega disse assim, o doutor fulano mandou buscá-la. E a babá disse, mas como mandou buscá-la? Aqui tem um documento que só entregava a ele ou a mim. Ah, mas nós entregamos a uma senhora que estava vestida desta forma. Ela apresentou um bilhete, assinado por ele, e nós entregamos. A babá disse, ela foi sequestrada, porque a família é muito rica. Correu para casa e disse, senhora, ela me disse, eu enlouqueci. Saí correndo pela rua, fui ao jardim de infância, depois pegamos o carro, fomos ao escritório, abalamos a cidade. A polícia de imediato tomou providências nos veículos, no aeroporto, nas rodovias, fomos para a televisão, não maltratem nossa filha. Peçam quanto querem, eu darei o que quiserem pela minha filha. Nada, nada. Seu Divaldo, eu enlouqueci. Tive que ser internada para fazer uma terapia de sono. Quando eu acordei e me fui reabilitando, vim saber que a nossa filhinha fora raptada e encontraram seu cadáver
a cabeça decepada com a machadeta no montão de lixo. Então, a polícia começou a verificar e constatou que foi a amante dele. Quando ele saiu, e ele saiu por causa da filha, pelo amor da filha, ele não podia viver sem a filha, e naturalmente o afeto normal. Então, eu enlouqueci. Minha filha, a fera, como foi chamada a mulher, a cidade se movimentou para linchá-la. Tiveram que mudá-la para uma cadeia numa cidade do interior. Mas você pode imaginar, quando eu soube, ele disse, foi você que matou nossa filha. O seu crime de adultério, você matou nossa filha. E ele, então veio o médico, veio o padre, disse, é a vontade de Deus. Eu disse, mas que vontade? Assassinar uma criança de 4 anos, com um machado. Não me conformei. Alguns dias depois, uma amiga minha disse, fulana, você é católica, mas eu tive um drama, meu filho morreu no desastre de automóvel. E eu enlouqueci também. Mas aí eu fui a Uberaba, e meu filho voltou, escrevendo-me uma carta espiritual. Vá visitar Chico Xavier. E ela me disse, eu não sabia quem era. Nunca ouvira falar deste homem. Eu não queria saber de nada. Então meu marido persuadiu-a, pegou um dos seus aviões, fomos a Uberaba. Mas quando chegamos, Chico atendia sexta-feira. Chegamos quinta, a fila era enorme, já estava ali há 2 dias e 2 noites. Ele atendia os primeiros 40, 1 a 1. Ora, não havia possibilidade nunca. Eu então cheguei na fila e disse, eu dou, naquele tempo, 10.000 cruzeiros. Ah, quem me der o lugar na fila? Todo mundo me olhou assim, 10.000 cruzeiros. Imagina se o dinheiro dela vai comprar essa oportunidade que nós temos de receber uma mensagem do nosso filho. Uma senhora que estava no 3º lugar perguntou, de que morreu sua filha? Eu disse, assassinada. Tome meu lugar. Meu filho morreu de acidente de moto. Fique no meu lugar com a ficha. E ela ficou. Teve a oportunidade de falar ao Chico. Quando ela chegou ao Chico, ele estava sentado, anotava os nomes. E então disse assim, Chico. Ele disse, minha filha, sua mãe, Dona Eulália, está me dizendo que Bebete está muito bem. Bebete está ainda dormindo como um anjo. Sente-se ali. Já isso, eu só faltei gritar. Como é que ele sabia? Ele disse que era mamãe. Deu o nome que a mamãe estava dizendo isso. E eu me sentei. Aguardei a reunião que terminou às 3h da manhã. E na hora final, quando ele começou a ler as mensagens, então ele disse que tem uma mensagem de Bebete para seus pais, fulano e Beltrano. Ele não perguntou o nosso nome. E aí ele leu. A mensagem dizia mais ou menos assim, agora, seu Divaldo, o senhor leia a mensagem. Eu peguei o papel, que eu conheço, o papel de jornal que o Chico escreve, ou escrevia, e li. Ela disse assim, mamãe, não fique triste. Eu estava na porta, quando chegou uma senhora muito bonita, com um vestido azul no carro, e disse, Bebete, papai mandou buscar você. Entregou um papel, e eu me sentei na frente com ela. Ela me deu um bombom, e eu dormi. Quando eu acordei, eu estava com vovó, Eulália, e ela dizia, Bebete, você veio morar aqui agora comigo. Eu não entendi nada, só disse, eu quero mamãe, eu quero papai. Vovó Eulália disse, tenha paciência, nós vamos encontrá-las. Então, mamãe, se alguém pensa que me matou, se engana, porque eu estou viva. Mas não posso falar muito, mamãe. Eu estou
transmitindo ao doutor Bezerra de Menezes o que eu quero dizer. Mamãe, fique em paz. Papai não tem culpa. Papai, você me perguntou, se algum dia eu cometer um erro e você não for capaz de me perdoar, pelo menos me desculpe. Papai, eu lhe desculpo, eu lhe perdoo. A vida é muito bonita, tá? Bebete. Aí a senhora me deu para ler, chorando, as pessoas em volta, todos nós, chorando, e ela disse: seu Divaldo, a minha filha está viva, e eu não sei o que fazer. A criminosa ainda não foi julgada, a fera, como foi denominada. Eu não sei o que fazer. Eu disse: olha, eu terei que pensar, não é assim tão fácil. Mas, e a mágoa que eu tenho do meu marido? Eu digo: não se justifica. O verdadeiro amor não dá espaço para a mágoa. É claro que nós sentimos a dor. Mas ele lhe disse várias vezes que estava louco. Não era louco, ele estava obsidiado por algum inimigo do passado com quem ele teve relacionamento com essa criatura. Dê-lhe uma chance, porque ele não vai aguentar essa pressão muito tempo. E a senhora pode agora chorar, Bebete, e começar a chorar por ele também. Tenha cuidado. Assim na vista. Ele me deu um abraço, despedimos-nos. Daí a poucos dias ela me telefonou, agradecendo que estava se recuperando. Uns 2 ou 3 meses depois, eu estava psicografando, quando entra a menina, acompanhada da avó desencarnada, e diz: Divaldo, eu quero escrever para a mamãe, porque hoje é dia do meu aniversário. E ela pôs muitas velas acesas lá da minha sepultura. Eu quero dizer a ela que, ao invés de me dar velas, que ela dê pão às crianças abandonadas. Eu digo: pois não, agora você tem que me dar o telefone, porque eu não sei. Ela deu, eu telefonei, narrei. Os senhores podem imaginar a alegria do casal. Realmente era aniversário de Bebete. E assim ficamos amigos. Nesse ínterim, ela conseguiu superar todo o trauma ao lado do homem amado. Ele sublimou-se. Não podemos atirar a primeira pedra nem a última pedra. Às vezes não atiram a primeira, mas atiram a última. Não, compreender que nós somos frágeis. E que esses equívocos na área sexual, da fidelidade, na área da amizade, essas coisas que nós levamos tão a sério, devem ser envoltas em compaixão. Se não puder amar, tenha compaixão. Ódio, nunca. Porque tem uma causa remota. Naquele relacionamento a 3, não era a primeira vez. Tinha uma causa remota. Para encerrar este fato notável de Francisco Cândido Xavier e do Espiritismo, o casal ergueu uma creche muito grande na capital. Deu o nome de Bebete. E na última vez que nos encontramos, há uns 5 anos, quando eu estive lá, eles haviam construído uma escola profissional para crianças, mais ou menos na faixa dos 10 anos, a escola elementar, a escola primária e uma escola profissional. Uma outra creche no interior, na cidade em que Bebete havia nascido, também uma creche em homenagem a ela. Então, quando eu estava recebendo a comenda e falei sobre o Espiritismo, lembrei-me de todas essas intercorrências. A doutrina que nos dá vida, que não há nada que o amor não solucione.